Se nós não tivermos mais tempo, aí sim, nós temos que, infelizmente, voltar para o plano que nós teremos na mão, que é o regime de recuperação. Trazer uma solução definitiva para a dívida de Minas Gerais, que na minha avaliação, e falo isso em toda oportunidade, é o principal problema de Minas Gerais. O governo do estado está extremamente correto em pedir mais tempo. Nós já remamos tanto até aqui, né? Ou seja, por conta de 3 ou 4 meses, 2, 3, 4 meses, nós vamos perder essa oportunidade. De vez em quando eu vejo algumas declarações, um cutucando um, que cutuca o outro, eu acho que isso não acrescenta em nada para ninguém. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo aqui na FM O Tempo, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Muito bom dia. Guilherme, bom dia a você, a Thalita, todos os ouvintes da Rádio Tempo. Feliz de estar aqui mais uma vez e agora conseguindo falar com ambos, né? Ou seja, as últimas vezes que vim, apenas a Thalita estava e agora também, mais uma vez, falando com você, Guilherme. Bom revê-los. Exatamente. Muito bem, eu não preciso falar muito, né, deputado? O senhor já entendeu quem é que tira férias aqui nessa rádio. Não é porque eu queria tirar férias, é porque eu preciso tirar férias. Às vezes acontece dessas coisas, né? Vamos começar a nossa conversa aqui, deputado. Para falar, eu quero pensar primeiro o orçamento de 2025. Ele é uma peça muito importante e dele a gente tem muita coisa para discutir aqui nessa nossa conversa. Olhando na primeira análise, a gente está na fase inicial da discussão, o orçamento tem tudo aquilo que se esperava, tem uma mudança de rumos muito significativa, o governo está apontando para caminhos e os deputados estão olhando para o que o governo está fazendo de uma maneira adequada? Todo projeto que chega à Assembleia, eu sempre tenho a obrigação de falar isso, eles entram de uma forma e saem muito melhor do que chegaram, né? Especialmente vindo do governo do estado. E a peça orçamentária não é diferente. Então hoje, a partir das 10 horas, nós vamos iniciar votações de diversos projetos de deputados, inclusive a nossa LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, claro, tem diversas ações, diversas sugestões, mas também muitas emendas que vão ser analisadas ainda agora pelo plenário de diversos deputados. Claro, emendas que podem aprimorar. Existe um déficit, né, de pouco mais de 3 bilhões de reais ainda nessa peça, vem diminuindo, mas também pontuando muitos problemas ainda que devem ser perseguidos pelo Estado. A expectativa é de diminuir esse déficit em quanto? Tem uma possibilidade de já uma conversa, já numa análise prévia? Nós temos que, por exemplo, um tema central para essa discussão, e tenho certeza que nós vamos falar sobre isso, é a questão da dívida do Estado, né? Ou seja, nessa peça, por exemplo, existe uma estimativa, uma previsão do governo de gastar a partir do ano que vem em pouco mais de 7 bilhões de reais com pagamento, né, da dívida. Isso já está previsto nessa peça que foi encaminhada para a Assembleia. Então eu acho que é a gestão do governo mesmo, o dia a dia do trabalho do governo, para que consiga ajustar, né, as contas de uma certa forma, ou seja, entre receitas e despesas para o nosso estado de Minas Gerais. Desde que a proposta do regime de recuperação fiscal foi trazida para a conversa via senador Rodrigo Pacheco, passou a ser o centro das discussões, tem muita coisa que está envolvida, entrada de projeto da RRF anterior e etc. Quero lhe perguntar sobre o último movimento político do governo de Minas Gerais. Pediu ao Supremo Tribunal Federal e recebeu uma decisão do ministro Fachin de consulte-se a AGU para saber em 72 horas o que vai fazer. O senhor tem alguma expectativa sobre o governo federal se posicionar favoravelmente ou é aquela decisão anterior da AGU dizendo vamos ter que pagar as contas, é aquela que deve prevalecer? Bem, antes de te responder, apenas fazer, Thalita, um breve histórico aqui disso que nós estamos discutindo. É importante nós lembrarmos que essa discussão sobre a dívida tem mais de 20 anos, 25 anos que se arrasta por Minas Gerais, né? Uma dívida que começou com 14 bilhões, o Estado já pagou 96 e hoje devemos 170 e se aprovarmos o regime, daqui a 10 anos estamos devendo 210 bilhões de reais, enfim. Então, pela primeira vez talvez na história, graças ao movimento da Assembleia, juntamente com o Congresso Nacional, nós estamos tendo a oportunidade, e a oportunidade talvez única na história do nosso Estado, de fato trazer uma solução definitiva para a dívida de Minas Gerais, que na minha avaliação, e falo isso em toda oportunidade, é o principal problema de Minas Gerais. Porque se tivermos resolvido essa questão da dívida, nós temos aí facilidade, o governo tem facilidade de fazer vários investimentos que são necessários em Minas Gerais, inclusive no dia de hoje. Então, o que aconteceu? Desde 2019, o governo do estado encaminhou um plano, uma ideia, o regime de recuperação fiscal para a Assembleia de Minas. Quando nós entramos, quando eu tive como presidente da casa, nós começamos e falei a primeira coisa, gente, para
entendermos um pouco mais o que é o regime, eu preciso enxergar o que vocês mandaram para Brasília, porque até aquele momento não tinha sido encaminhado para a Assembleia o plano de recuperação que tinha sido encaminhado para Brasília para aprovação. E quando chegou na Assembleia esse plano, depois de uma análise muito criteriosa nele, nós enxergamos o que é o regime de recuperação fiscal, né? O plano que aí está, que de fato ajuda ou facilita o pagamento do governo nos primeiros 10 anos, mas uma dívida que hoje é de 170 bilhões, ela vai ser 210 bilhões de reais daqui a 10 anos. Ou seja, o problema que nós estamos tentando resolver, ele vai ser piorado, né, para daqui a 10 anos, além de problemas para os servidores, empresas públicas e outras coisas mais que nós já sabemos de tudo isso. Quando nós enxergamos isso, nós tivemos uma decisão, gente, nós precisamos tentar achar um novo caminho para a solução da dívida de Minas. Foi quando eu fui, no final do ano passado, ao Congresso Nacional, em reunião com o presidente Pacheco, juntamente com todos os líderes da casa, inclusive líderes da oposição e da base do governo, falar: presidente Pacheco, Vossa Excelência hoje, o senhor hoje é o principal nome, né, da Federação da República, ou seja, e é de Minas Gerais, tem esse problema aqui, nós precisamos da ajuda do Congresso nesse sentido. E de lá para cá, foi se construindo uma ideia que se viabilizou agora nesses últimos 2-3 dias. Então, de forma muito breve, Guilherme, eu não tenho dúvidas que o que já foi proposto e iniciou a tramitação no Congresso Nacional é muito melhor para o Estado de Minas Gerais do que o regime de recuperação social que está na Assembleia. Mas para que ele se viabilize agora, ou seja, que ele finalize a sua tramitação, nós precisamos de mais tempo. E aí o governo do Estado está extremamente correto em pedir mais tempo. E eu não tenho dúvidas, espero, na verdade, que o governo federal também concorde com esse tempo maior, porque nós já remamos tanto até aqui, né? Ou seja, por conta de 3 ou 4 meses, 2, 3, 4 meses, nós vamos perder essa oportunidade. Ou seja, então eu estou aguardando, torcendo e trabalhando muito para que a gente consiga esse tempo mais, para que a gente consiga resolver essa questão da dívida de forma definitiva, que é o plano do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Agora, desde o início, eu sempre tratei esse assunto, Thalita, com muita responsabilidade em todas as oportunidades. Por que falo isso? Porque desde o início também falei que eu não acho que o regime é o melhor caminho para o Estado. Trabalhei desde o início para um novo caminho, mas também sempre disse: olha, gente, se porventura nós não tivermos um novo caminho, ou seja, ou não tivermos tempo para viabilizar esse novo caminho, eu também não posso ser responsável de não pautar o regime de recuperação fiscal, mesmo sabendo que não é o melhor caminho para Minas Gerais, mas também eu entendo que hoje o Estado de Minas não consegue pagar a parcela cheia, sob pena de termos maiores problemas no Estado. Por isso que eu, inclusive, hoje nós temos votação da LDO, votação de outros projetos, mas inclusive já chamei uma reunião extraordinária para a próxima segunda com os projetos do regime de recuperação na pauta, esperando e torcendo muito para que até segunda nós tenhamos um novo prazo para viabilizar o projeto do Pacheco. Se não tivermos, segunda-feira, aí eu falo muito abertamente, infelizmente a Assembleia estará apreciando o regime de recuperação fiscal. Presidente, nós estamos falando sobre esse assunto aqui já há alguns dias, mas essa semana, claro, por todos esses prazos, esse assunto se intensificou. Nós recebemos aqui o secretário de governo, Gustavo Valadares, que falou em todos os momentos da nossa entrevista que o caminho ideal era a aprovação do regime de recuperação fiscal. E disse ainda que ele tinha certeza que os deputados votariam com o governo, porque sabiam da importância e da responsabilidade que cada um tinha. Ontem, o vice-governador, professor Matheus, discordou e disse que não, né? Numa coletiva ele foi questionado pela nossa equipe, ele disse que não precisa votar de forma tão rápida, não precisa ser discutido. O senhor vê o governo um pouco perdido nessas declarações, quando tem um secretário de Estado que fala e que afirma que o regime de recuperação fiscal é o ideal, e quando o vice-governador discorda dele um dia depois? Thalita, para você ver como esse tema é tão complexo, né? Até no governo divide opiniões, ou seja, eu tendo a concordar, obviamente, com o vice-governador Matheus neste caso, porque ele está sendo sensato. Gente, ele entendeu que o outro caminho é muito melhor e nós não podemos ou não precisamos votar o regime, que é um caminho que nós já todos enxergamos que não é o caminho ideal para o Estado de Minas Gerais, enquanto nós estamos construindo essa possibilidade em Brasília. Então, eu entendo a fala do vice-governador Matheus nesse formato e concordo com ele, é o que nós estamos trabalhando e tentando. Ou seja, agora, se não tivermos mais prazo, se infelizmente o Supremo, eu confio muito no Supremo, na sensibilidade do Supremo, não nos der mais prazo, não der mais prazo para Minas Gerais, para que o presidente Pacheco, o Congresso Nacional, e aí não só Senado, mas Câmara também Federal, consiga analisar este projeto que envolve, importante dizer, não só Minas Gerais, mas todos os estados da federação,
Se nós não tivermos mais tempo, aí sim, nós temos que, infelizmente, voltar para o plano que nós teremos na mão, que é o regime de recuperação. O tempo do legislativo não é exatamente o tempo do executivo para as coisas. Nem as prioridades do executivo muitas vezes são as mesmas do legislativo. Nessa conversa sobre o regime de recuperação fiscal, especialmente nessa semana, na hora de definir a pauta, na hora de pensar, vamos levar isso à frente, o governo do estado acelerou, botou o pé embaixo demais para conversar com a sua própria base, para definir as pautas, atrapalhando de alguma maneira o que a Assembleia ia fazer? Não, eu acho que é a missão do governo, o governo tem que tentar conseguir voto para os projetos que ele acredita, né? É natural que isso aconteça nesse sentido. Claro que quem faz a pauta da Assembleia, e falei isso recentemente, são os líderes da casa, juntamente com a presidência, e colocando as prioridades, claro. E os líderes de governo fazem parte, inclusive, desse colegiado de líderes, então lá nós temos opiniões de ambos os lados, né? Agora não é só o governo, e nem só a oposição, diga de passagem, que pautam as matérias. Falei recentemente, se fosse só o governo, eu não tenho dúvidas que esse regime já teria sido pautado há muito tempo, antes mesmo desse projeto, dessa proposta que venha de Brasília, melhor do que o regime ter sido construída. O próprio IPSM, que é o projeto lá, certamente já teria sido pautado. Ou seja, o IPSENG também, que agora nós postergamos a votação dele para o segundo semestre, porque só anteontem nós recebemos o impacto orçamentário e financeiro, também já porventura teria sido votado. O único projeto que foi encaminhado pelo governo, se eu não me engano, que não houve manifestação, movimento do governo para encaminhar ou andar na Assembleia, através dos seus líderes e tudo mais, e da Secretaria de Governo, foi o que eles têm lá pedindo a retirada do referendo das empresas estatais de Minas Gerais, que inclusive esse é um projeto que, a depender do que acontecer nesse projeto do governo federal, é um projeto que aí sim eu, a partir do segundo semestre, terei de começar também a construir a discussão nele dentro da casa. Mas então eu acho que essa é uma discussão muito tranquila, no sentido de o governo tem de trabalhar para tentar conseguir os votos para aquelas pautas que eles acreditam, assim como a oposição também tem total naturalidade para tentar defendê-las. Você usou a palavra construção, desculpa interrompê-la, Thalita. O governo Zema, para essa votação de agora, eventualmente, do regime de recuperação fiscal, fez a construção que devia nessa última semana para chegar com a sua base coesa e com todos os deputados convocados na casa, prontos para votar? Eu vou até emendar, desculpa, presidente, mas é porque minha pergunta seria nisso, Guilherme. No dia 23 de outubro, deputado, o vice-governador, professor Matheus, esteve com a gente aqui no Café com Política, Guilherme, e ele falava que, além de o Estado já estar num regime de recuperação fiscal há algum tempo, não aprovar o RRF significaria entrar em colapso. E essa foi a fala, inclusive, do governador Zema nos últimos dias. O Estado já vive em recuperação fiscal e entraria em colapso se não fosse aprovado. O senhor vê também esse discurso já nos deputados da base lá dentro? Primeira coisa, eu torço e espero para que a gente não precise votar isso na segunda-feira. Pautei porque sou responsável e temo, como eu disse, tratar esse tema com muita responsabilidade. Então, ainda confio que o Supremo nos dará mais tempo antes de segunda-feira, espero que isso aconteça. Agora, se chegarmos na votação, sinceramente, essa resposta eu só vou saber no dia, porque esse é um tema complexo, não só por tudo que ele traz para o estado de Minas Gerais, mas porque também todos nós estamos enxergando que se avizinha um novo caminho melhor do que aqui está. Então, eu acho que, claro, o governo está e tem de trabalhar construindo a base, quórum, né, votos, porventura, se chegarmos nessa votação. Óbvio que nós teremos também uma oposição lá internamente sobre essa discussão, com vários outros deputados também que discordam desse caminho, e faz parte do parlamento. O que me cabe como presidente, obviamente, é mediar, né, o trabalho, as votações, especialmente dessas, umas mais acaloradas, outras menos, mas é importante, Guilherme e Thalita, saberem o seguinte, que, repito aqui o que falei no início, todo projeto que chega na Assembleia de uma forma, ele sai muito melhor. Então, esse embate, essa discussão, de vez em quando acalorada ou não, ela é muito importante para a democracia e também para o resultado dos projetos. Ter a presença, e eu vou dizer aqui, física, do corpo a corpo, de bater o telefone, de conversar, seja com o governador do estado, seja com o vice-governador, numa proposta, eventualmente considerando que a RRF possa ou tenha de ser votada na segunda-feira, tem valor, tem peso, e que peso tem, deputado? Sempre tem peso, né? O diálogo, você entender as necessidades, demandas, você ter proximidades faz
faz parte, é importante, ajuda, mas a Assembleia hoje, e vocês sabem disso, ela tem uma independência muito grande, né? Graças a Deus, e tem de ser dessa forma, com muito diálogo, com muita harmonia, mas com muita independência. Então, os deputados, eles terão e têm, como sempre tiveram, uma independência para tomar suas decisões e, na hora certa, resolver de que forma que vão tratar este assunto. O importante é a gente saber que a Assembleia, e repito aqui, e não só eu, mas a Assembleia como todo, sempre tratou os temas de Minas Gerais, especialmente os mais importantes, de forma muito responsável. Foi assim, está sendo assim no IPSENG, ou seja, nós estamos fazendo uma discussão que envolve diversos servidores do Estado no IPSENG, fazendo uma discussão com muita tranquilidade e transparência, tanto é que nós não aceleramos a tramitação deste projeto, levando em conta que informações fundamentais chegaram só agora nos últimos dias, então nós temos que ter tranquilidade para analisá-las também. Outros projetos que foram apreciados, o reajuste dos servidores, o governo encaminhou um reajuste de uma certa forma e através do trabalho da Assembleia conseguimos ampliar esse reajuste, ainda obviamente muito aquém do que o merecido para todos os servidores que são fundamentais no Estado como um todo, mas não fosse talvez o movimento, a articulação, o diálogo da Assembleia e aí junto com o governo do Estado que também entendeu a importância e ampliamos esse 1%. Então eu sempre falo que todos os projetos chegam, eles melhoram através do diálogo dos 77 deputados. Essa resistência de parte do governo de Minas em relação à proposta feita, né, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode ter a ver com 2026? Eu espero que não, Thalita. Sinceramente, a gente tem que esquecer um pouco de política, né? De vez em quando eu vejo algumas declarações, um cutucando um, que cutuca o outro. Eu acho que isso não acrescenta em nada para ninguém, especialmente para esse tema. Eu fico feliz e fiquei muito feliz. No início nós vimos uma resistência talvez do governo do Estado, do governador, que inclusive tem uma ótima relação com ele, mas com o governo federal, e hoje eu fico feliz de ver que o diálogo existe com respeito, né? Claro, cada um também entendendo as suas ideias político-partidárias, ideologias, é natural que seja assim, mas entendendo que o governo do Estado tem que conversar com o governo federal, gente. Para a gente conseguir os benefícios para Minas Gerais, nós precisamos dialogar com todos. Dessa forma que eu faço na Assembleia, com o PT, com o PL, com todos os deputados, com todos os prefeitos do Estado de Minas Gerais. Então, o diálogo tende a acontecer. Então, fico feliz, neste caso, de a gente enxergar que está acontecendo isso em Minas Gerais e qualquer discussão, se alguém estiver pensando em 2026, está fazendo um trabalho contrário aos interesses do Estado nesse momento. Nós temos uma bancada nesse ano de 2024, né? Vinda já dessa última legislatura, com muitos parlamentares jovens, como o senhor foi a outro dia mesmo, um daqueles parlamentares mais jovens da Assembleia Legislativa. Tá vendo? Eu sempre escutei que eu era o jovem, agora eu já fui. Exatamente. Chegou-se a esse momento. E eu queria lhe perguntar do ponto de vista da qualidade do debate legislativo. A geração que entrou dos deputados mais jovens nessa legislatura, e a gente tem visto muito deles de uma tradição política. É o seu caso, é o caso da deputada Chiara, da deputada Amanda, da deputada Maria Clara, de tantos outros que já têm algum background político. Eles estão mais preparados do que estavam os mais jovens na época que o senhor entrou como parlamentar? Brian, são momentos diferentes, né? Ou seja, eu acho que as informações, rede social, a informação hoje através da comunicação, né? De uma certa forma, todo mundo hoje tem acesso a muita informação. Então, isso é natural que também todos se qualifiquem, se capacitem ainda mais. É claro que eu cheguei em 2010 na Assembleia, 2011 na Assembleia, era uma realidade totalmente diferente da que nós temos hoje. O que eu posso dizer é que, felizmente, falei aqui mais cedo fora dos microfones, hoje nós temos a maior bancada jovem da história da Assembleia, a maior bancada feminina da história da Assembleia. Então, são duas informações importantíssimas, né, para a Assembleia e para a democracia do nosso Estado. O que eu posso dizer é que eu tenho muita gratidão aos meus 76 colegas, que seja eles mais novos ou não, mais experientes ou não, todos contribuem muito e cada um traz uma ideia, uma sugestão, uma história de vida de cada cantinho desse interior do estado de Minas Gerais, até porque eu falo que o poder que de fato representa as pessoas é a Assembleia, é o poder legislativo, porque nós temos ali representantes dos 853 municípios, então tem muita gratidão e amizade para com eles. Deputada, eu queria fugir um pouquinho aí do assunto RRF e queria te perguntar em relação ao ICMS da educação. A Assembleia vai fazer alguma correção, vai fazer alguma alteração? Nós vimos que esse foi um tema que foi muito criticado e está sendo pleiteado por algumas grandes prefeituras, mais especificamente Betim e Contagem, ambas da região metropolitana, e que perderam muito, né, com a proposta do governo. Tem alguma expectativa aí de discussão e de alteração?
Esse projeto, ele foi discutido na Assembleia por mais de um ano, né? Ou seja, ele não foi um projeto votado ou discutido de um dia para a noite, de uma hora para outra, foi mais de um ano e com todas as oportunidades de todos participarem e discutirem. A Assembleia nunca tem dificuldade em rediscutir assuntos ou temas. Esse tema especificamente, até onde eu sei, acho que ele foi judicializado. Sim. Então, neste caso, nós temos que aguardar, né, minimamente a posição do judiciário sobre este tema. É importante só lembrar que, de vez em quando, sobre esse tema, as pessoas que eu já escutei algumas falas, eles estão falando e focando muito na questão da quantidade dos alunos, e tem que focar mesmo, mas nós temos que lembrar que o Fundeb, ele já remunera, já encaminha os recursos para os municípios em cima da quantidade de alunos, ou seja, um recurso muito maior, inclusive, do que de qualidade. E o que o ICMS da educação e a lei federal, e nós só fizemos isso porque a legislação federal nos obrigou a fazer, inclusive, né, a regulamentação pelo Estado, ela de uma certa forma obrigava a colocar um percentual pequeno, né, 10% até 10%, na qualidade também do ensino de cada município. Então, claro, muitos municípios foram beneficiados, outros deixaram de ganhar alguma coisa, mas respondendo a sua pergunta, nós temos que agora, neste caso, aguardar o resultado final da judicialização. Deixa eu lhe perguntar sobre uma questão agora político-partidária. O senhor está há muitos anos no MDB e o partido já passou por momentos mais governista, menos governista e com uma quantidade importante de participações nos governos. Para esse ano de 2024, nas eleições municipais, o senhor está feliz com os caminhos do partido? A legenda está fazendo o que se espera? Tem algo que não foi feito e que foi de erro no passado que precisa ser feito nesse ano de 2024 politicamente do MDB? O MDB sempre teve um histórico de muito trabalho e talvez de muita capilarização em todo o estado de Minas Gerais, e continua sendo. Eu estou afastado, obviamente, do trabalho político partidário, né, até por conta das funções da Assembleia, mas o presidente do MDB hoje é o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, vem fazendo um grande trabalho, obviamente com toda a executiva, incentivando candidaturas nas cidades ou principais cidades de Minas Gerais. Será certamente o partido que talvez lance mais candidatos a prefeito. Então, acho que ele está no caminho certo, fazendo. Repito, eu não estou envolvido muito nessa questão, especialmente lá na minha região, claro, onde eu trabalho, que é o norte de Minas, eu estou um pouco mais envolvido no dia a dia, mas de um modo geral, é o presidente que está fazendo esse trabalho, e aí nessa eleição que se avizinha aqui nos próximos 3 meses. Nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho, do MDB. No Café com Política, hora do bate-pronto. Aquele momento que todo mundo gosta aqui no Café com Política. Vamos a ele, deputado. Na eleição em Montes Claros, Tadeu Martins escolheu algum grupo para apoiar ou de que maneira ficará? Não, nós temos ainda que aguardar nas convenções partidárias. Eu não sou mais presidente lá do município, né, do MDB do município, então eu tenho que, provavelmente, estou organizando para nas próximas semanas, acabando aqui a Assembleia, voltar lá e discutir com os nossos pré-candidatos qual será o caminho do partido. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais alinhada hoje em relação à dívida de Minas, com o Senado ou com o governo de Minas? Com a proposta do Congresso Nacional, do presidente Pacheco, sem dúvida nenhuma, porque não tenho dúvidas. Uma, você paga e resolve o problema da dívida, que há 20 anos nós não conseguimos resolver. A outra, você empurra para os nossos filhos e nossos netos essa dívida para 210 bilhões. Nós precisamos de uma solução, Thalita, não só para um governo, mas para o estado de Minas Gerais, claro, para o governo também, mas especialmente para o estado de Minas. Se o MDB pedir, Tadeu Martins pode concorrer a outros cargos para além da Assembleia Legislativa? Estou focado na Assembleia Legislativa, enfim, esse é o meu projeto e meu plano de dar sequência no meu trabalho na Assembleia. A gestão de Romeu Zema? Boa gestão. Na última vez vocês até me perguntaram a nota para o governo Zema. Eu dei uma nota, se eu não me engano, na época 6, e eu vou ampliar um ponto hoje, 7, e explico por quê, por um motivo muito específico, foi o que eu falei aqui mais cedo. O governo entendeu que precisa dialogar. Então, daquele momento para agora, eu enxergo o governo do estado, o governo Zema, também aberto a diálogo, a dialogar com o Congresso Nacional, com o presidente Pacheco, com o presidente Lula também, porque, repito, quem chefia o estado tem que conversar com todos a favor de todos os mineiros. Nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins, do MDB.
Deputado, como eu não tenho férias até o final do ano, rapidamente o convite já está feito para que volte. Mentiroso, porque em novembro você já tem férias marcadas. Olha aí, tá vendo? Mais rapidamente volte aqui à nossa bancada. Tá, eu vou voltar sim, quem sabe em uma oportunidade a gente falamos um pouquinho aqui de dívida, né? Mas depois fazer, quem sabe, um balanço aí dos últimas ações da Assembleia. Nós temos o seminário da crise climática, que é um tema fundamental para o estado de Minas Gerais. Depois eu quero voltar sim para outra oportunidade de falar especialmente sobre esse tema. E a gente vai falar sobre isso sim, deputado. Já fica o convite aqui então, após o recesso da Assembleia, que o senhor volte pra gente fazer um balanço, que é importante também, né, para os mineiros entenderem qual o papel da Assembleia também no estado.